Mas afinal, o que é metanol? Nas últimas semanas, o Brasil foi tomado por uma onda de medo. Noticiários, redes sociais e autoridades sanitárias começaram a alertar sobre um perigo invisível, escondido dentro de copos e garrafas. Bebidas adulteradas com uma substância mortal. O número de casos suspeitos de intoxicação já ultrapassa as dezenas, e algumas mortes estão sendo investigadas. Em São Paulo, autoridades chegaram a interditar bares e apreender lotes inteiros de destilados após consumidores apresentarem cegueira repentina e colapsos minutos depois de beber. A causa? Metanol. Um nome que parece técnico, mas que esconde um dos venenos mais traiçoeiros já criados. O metanol, também conhecido como álcool metílico, é um composto químico simples, uma molécula com apenas um átomo de carbono, 4 de hidrogênio e um grupo hidroxila. Ele é parente do etanol, o álcool que bebemos, mas o efeito que causa no corpo humano é completamente diferente. Enquanto o etanol é processado pelo fígado e convertido em substâncias relativamente seguras, o metanol passa por uma transformação química letal. No organismo, ele se converte em formaldeído e depois em ácido fórmico, compostos altamente tóxicos que atacam o sistema nervoso, o fígado e, principalmente, o nervo óptico. E é aí que começa o verdadeiro terror. O corpo humano não reconhece imediatamente o perigo. Nas primeiras horas, os sintomas são parecidos com os de uma simples ressaca: dor de cabeça, tontura, enjoo, fraqueza. Mas conforme o ácido fórmico se acumula, os danos se tornam irreversíveis. A visão embaça, a pupila para de reagir à luz, e em muitos casos a cegueira se instala de forma permanente. Pouco depois, o sistema nervoso central entra em colapso. A pessoa pode convulsionar, entrar em coma e morrer em poucas horas. Mas, se o metanol é tão perigoso, o que ele está fazendo dentro de bebidas alcoólicas? A resposta mistura ganância, descuido e crime organizado. Em destilarias artesanais mal controladas, o metanol pode surgir naturalmente como subproduto da fermentação, principalmente em bebidas de frutas e grãos. Ele deveria ser removido na destilação, o que os produtores chamam de cabeça da bebida. Mas, em produções ilegais, esse cuidado é ignorado. Pior ainda é quando criminosos adulteram bebidas industrializadas com metanol industrial para aumentar o volume e lucrar mais. Em setembro de 2025, investigações apontaram que o crime organizado em São Paulo pode ter redirecionado metanol importado para combustível e usado a substância na adulteração de bebidas vendidas clandestinamente. Um erro ou uma decisão deliberada que se tornou fatal. O metanol é incolor, inodoro e tem sabor muito semelhante ao do etanol. Isso significa que, para quem bebe, não há como perceber a diferença. Uma pequena dose pode ser suficiente para causar danos severos. Entre 10 e 30 mililitros já podem causar cegueira. Cerca de 60 a 100 mililitros podem ser letais. Para efeito de comparação, isso é menos do que a quantidade contida em um pequeno copo de shot. É literalmente um veneno invisível. E o mais assustador é que o corpo demora a reagir. Os sintomas podem levar de 6 a 24 horas para aparecer, e muitas vezes a pessoa já está longe do local onde ingeriu a bebida quando começa a sentir os efeitos. Isso dificulta o diagnóstico e torna o tratamento mais complexo. Quando o metanol é metabolizado, o formaldeído e o ácido fórmico se acumulam rapidamente, levando à acidose metabólica, uma condição em que o sangue se torna excessivamente ácido. Sem tratamento rápido, o corpo entra em falência múltipla. Mas há um detalhe curioso: o próprio etanol, o álcool comum, é o antídoto para o metanol. Isso porque os dois competem pela mesma enzima, a álcool desidrogenase. Quando um paciente intoxicado recebe doses controladas de etanol, ou do medicamento Fomepizol quando disponível, a enzima se ocupa em processar o álcool seguro, e o metanol é eliminado antes de ser transformado em veneno. É um caso raro em que o álcool que bebemos
salva de um álcool que mata. Mesmo assim, o sucesso do tratamento depende de tempo, e tempo, nesses casos, é a diferença entre a vida e a morte. Muitos dos pacientes afetados pela recente onda de intoxicações chegaram tarde demais aos hospitais. O dano ao nervo óptico é permanente, e mesmo quem sobrevive pode ficar cego para sempre. O metanol não é uma substância nova. Desde o início do século XX, já foi responsável por centenas de episódios de envenenamento em massa ao redor do mundo. Em 2016, mais de 70 pessoas morreram na Rússia após consumirem um substituto de perfume adulterado com metanol. Em 2024, turistas no Laos morreram depois de ingerir vodka contaminada. O padrão é sempre o mesmo: bebidas baratas, sem rótulo, vendidas por terceiros, e um resultado trágico. A diferença agora é a escala e a facilidade de acesso. O metanol é amplamente utilizado pela indústria, como solvente, em produtos de limpeza, tintas, plásticos e, principalmente, como combustível automotivo e em chamas laboratoriais. Seu preço é baixo e sua venda, em muitos lugares, pouco controlada. Isso o transforma em uma arma acessível para adulteradores. E quando misturado em bebidas, sua letalidade é multiplicada pelo fator invisibilidade. Quimicamente, o metanol é apenas um grupo metil ligado a uma hidroxila. Algo simples, quase banal. Mas a diferença de um único átomo em comparação ao etanol é o suficiente para transformar o que seria uma molécula inofensiva em uma máquina bioquímica de destruição. Uma das melhores demonstrações de como pequenas variações na química podem significar a diferença entre a vida e a morte. No Brasil, o caso é tratado com máxima seriedade. O Ministério da Saúde montou uma sala de situação nacional para monitorar os casos de intoxicação, e as investigações já identificaram vínculos entre lotes contaminados e redes criminosas que importaram metanol para uso industrial. Enquanto isso, consumidores de todo o país vivem em alerta, e bares e distribuidoras enfrentam inspeções rigorosas. A recomendação das autoridades é clara: beba apenas produtos industrializados, com selo e procedência comprovada. Além dos danos biológicos, há um impacto social profundo. O medo gerado pelos casos recentes reduziu drasticamente as vendas de bebidas destiladas em várias regiões e levantou discussões sobre fiscalização, produção artesanal e a necessidade de rastrear melhor o comércio de metanol industrial. Mas o perigo do metanol vai além da química. Ele também é simbólico. É a materialização do risco que a humanidade corre quando brinca com substâncias que não entende completamente, ou pior, quando escolhe ignorar as consequências. O metanol representa a fronteira entre o engenho humano e a irresponsabilidade. Criado originalmente como combustível e solvente, ele foi transformado em veneno pela ganância. É impossível não fazer um paralelo com outras substâncias que seguimos manipulando sem total consciência dos riscos. Desde pesticidas até microplásticos, o padrão se repete. A tecnologia avança, mas a responsabilidade nem sempre acompanha. E talvez o mais assustador de tudo seja o fato de que o metanol não possui cheiro nem sabor, e que sua presença pode estar em qualquer garrafa, em qualquer copo, em qualquer lugar. Essa invisibilidade o torna o vilão perfeito. Não deixa rastros até ser tarde demais. Ele é o lembrete cruel de que nem tudo o que parece inofensivo realmente é.